Você já percebeu que o cabo de 10 milímetros ele suporta 57 amperes, mas ao mesmo tempo ele suporta 50 e até outros valores diferentes? Isso você facilmente consegue observar, por exemplo, aqui na tabela da NBR 5410, onde o cabo de 10 milímetros, no mesmo módulo de instalação que é o B1, ele suporta 57 e ao mesmo tempo 50 amperes. E isso simplesmente acontece por causa de uma coisa chamada temperatura. Todo cabo de cobre, quando ele é atravessado por uma corrente elétrica, ele vai dissipar a temperatura. E o cabo de cobre com isolação de PVC, cobre pode trabalhar com uma temperatura de até 70 graus. E aí a capa, que não pode estar nessa mesma temperatura do cabo de cobre, ela vai dissipar a temperatura para o ambiente. Por isso que na tabela fala cabos instalados em temperatura ambiente de até 30 graus. E aí, claro que se eu tenho um cabo do lado do outro, esse cabo que está dissipando temperatura vai também fornecer temperatura para esse, que consequentemente não vai conseguir resfriar tão fácil. Mas aí você vai falar que você já sabe que isso é tal do fator de agrupamento, certo? Não, isso não tem nada a ver com o fator de agrupamento, pois o fator de agrupamento eu calculo quando eu estou aplicando circuitos diferentes. Agora, se eu tenho um circuito com fase-fase ou um circuito com fase neutra que fosse, os dois são condutores carregados, estão passando corrente por eles. Então, os dois cabos estão dissipando temperatura. Um cabo vai interferir na temperatura do outro. E a mesma coisa vale se fosse um circuito trifásico, ou seja, 3 condutores carregados, os 3 estão emitindo temperatura. Só que como eles fazem parte do mesmo circuito, eu não aplico o fator de correção de agrupamento. A norma já fez isso. Os valores de capacidade de condução de corrente dos cabos que você vê na norma para os circuitos com 2 condutores carregados ou com 3 condutores carregados é porque a norma já aplicou o fator de agrupamento, né? Ou seja, troca de temperatura entre eles, e por isso que um circuito com 2 condutores carregados pode passar mais corrente do que um circuito com 3 condutores carregados, porque eu tenho mais cabos trocando de temperatura. Então, por isso que não existe valor padrão de capacidade de corrente para cabos. Essa história de falar que cabo de 10 milímetros suporta 50, 55, 60 amperes é mentira. Tem que sempre olhar na norma o modo de instalação e também a temperatura ambiente. Se você quiser aprender tudo isso, né, se tornar um profissional eletricista qualificado e certificado, nós temos o nosso curso de eletricista instalador completíssimo. Acesse eletricidadeonline.com.br ou acesse o link na bio.